Um novo começo. Deus grande, incompreensível e glorioso, a ti adoro, a mim me humilho. Aproximo-me de ti, consciente de que sou menos do que nada, criatura menor do que nada. Meus pensamentos não podem ser ocultos à tua vista. Meus pecados secretos fumegam à luz do teu semblante. Capacita-me a lembrar-me daquele sangue que purifica de todo pecado, a crer naquela graça que subjuga todas as iniquidades, a me conformar a essa agência que pode me livrar da escravidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Começastes em mim a boa obra, e sozinho não posso continuar e completá-la. Dá-me uma crescente convicção da minha tendência ao erro e da minha vulnerabilidade ao pecado. Ajuda-me a sentir mais da influência purificadora e transformadora da religião. Sua compaixão, amor, misericórdia, gentileza. E emprega-me com teu instrumento para abençoar os outros. Dá-me distinguir entre a mera aparência de piedade e seu poder, entre estar vivo e ter um nome de que vive, entre a malícia e a verdade, entre a hipocrisia e uma religião que terá a tua aprovação. Se eu não estiver correto, corrige-me e mantém-me correto, e que eu finalmente possa chegar em paz à tua casa. Essa é mais uma oração que nós fazemos de olhos abertos e vivemos de maneira prática. Oração está relacionado à ação, que nós possamos não apenas orar, mas agir de acordo com a palavra de Deus e vivemos de acordo com essa palavra, para que o nome dele seja honrado e glorificado hoje e eternamente. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia meditando nos livros das Sagradas Escrituras. Hoje nós estamos aqui, vamos abordar o livro de número 38, vendo acerca do livro de Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento, terminando e encerrando os profetas menores, encerrando dessa forma o Antigo Testamento e partindo para um novo. Que vocês possam permanecer firmes, que Deus possa capacitá-los a todos os dias conhecerem mais e mais daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O livro de Zacarias é muito interessante. Nós falamos ontem já de todas as ligações que ele tinha com esse livro que antecedia. Então, Ageu, Zacarias, eles foram contemporâneos e, portanto, eles falaram de assuntos ligados, mais um abordando um pouco mais na questão material e Zacarias olhando mais para esse lado completamente espiritual. O tempo datado do livro de Zacarias é aproximadamente 520 anos a 518, não se esquecendo que é período pós-cativeiro. Ageu, Zacarias e Malaquias, junto com Esdras, Neemias e Esther, porque Esther está junto a esses livros no mesmo período. Então, esse é o período do qual nós conseguimos olhar como um período pós-exílico, pós ocorrer toda aquela questão do exílio, de toda a justiça de Deus sendo feita sobre seu povo, ele manifestando a sua ira, manifestando a sua desaprovação, ele depois manifesta toda a sua restauração. Ele sempre manifestou a sua restauração, mesmo diante da correção, ele manifestava a vontade dele de restaurar um povo para si, ao qual nós podemos ver hoje, nós aqui 2000 anos depois, como povos restaurados por Deus, não se valendo da nossa própria força, mas do poder do Espírito Santo em regenerar pessoas que estavam mortas, que sempre corriam para o pecado
e agora são cada dia mais parecidos com Cristo Jesus pelo poder que há no Divino Espírito Santo. Ele vai tratar neste livro acerca dessas questões de reconstrução do templo do Senhor e a futura restauração de Israel e acerca da vinda do Messias. Lembre-se, quando nós abordamos acerca dessas profecias messiânicas, são profecias que apontavam para o Messias que corresponde a Cristo Jesus. Cristo Jesus, o grande Messias, aquele que haveria de vir e veio, aquele que prometeu e assim o fez. Que nós possamos enxergar Jesus Cristo em todas as Sagradas Escrituras. Nós vamos focar agora na divisão. Eu gostaria de passar para vocês essas divisões ao qual é feito o livro, porque daí vai ficar mais fácil de compreendermos ele de maneira integral. A divisão do livro de Zacarias poderia ser feita da seguinte forma: a primeira parte do capítulo 1, do verso 1 ao 6, a introdução. Você vai ver que é a chamada à conversão. Eu vou ler uma breve parte e vocês poderão contemplar isso. Diz assim: em novembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor deu esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados. Portanto, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram ouvir nem deram atenção quando os antigos profetas lhe disseram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas. Onde estão agora seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo que eu disse e ordenei por meio de meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso eles se arrependeram e disseram: recebemos do nosso Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. Dessa forma, nós vemos sempre essa promessa de restauração, para voltarmos ao Senhor. Quando nos voltarmos ao Senhor, nós nos depararemos com essa certeza de que somente Deus nos capacita a nos voltarmos a Ele, porque sozinho nós caminhamos para o abismo da nossa ignorância, o abismo do nosso egoísmo, o abismo das nossas próprias vaidades, o desejo de justiça própria. Nós poderemos sempre nos deparar com essas realidades quando olharmos para as nossas vidas e vemos que sem Deus nós não somos exatamente nada. Essa introdução de Zacarias é muito bela e fala acerca deste Deus que sempre nos alertou, mas constantemente nós o desobedecemos. Nós obedecemos quando é conveniente, nós obedecemos quando nós desejamos algo, o que manifesta toda a nossa natureza pecaminosa. E ainda assim Ele escolhe nos amar. Esse é o grande mistério do mundo. Um amor do qual não pede nada em troca, um amor que foi manifesto de maneira incondicional. Este amor que em nada corresponde ao nosso amor. Nosso amor é completamente condicional, nossos desejos são condicionais, nossa vida sempre busca uma retribuição. E Deus não buscou retribuição alguma, pois Ele é a total retribuição e não poderia ser diferente disso. Se Deus encontrasse retribuição e alegria em qualquer outra coisa a não ser nele mesmo, Ele dividiria a sua glória. E Deus, sendo Deus, a glória dele pertence somente a Ele. O seu regozijo está em si mesmo, porque somente nele encontraremos a fonte de todo o bem, a emanação de toda a benignidade que pode haver no mundo. Só encontramos nele. Nós somos criaturas do qual resplandecemos a imagem de Deus, mas não no sentido de sermos Deus. Somos apenas criaturas feitas à sua imagem e semelhança.
do qual, manchadas pelo pecado, agora necessitamos ser restaurados por Ele, para vivermos vida que glorifique o nome dEle. O fim máximo do homem é glorificar a Deus. Que você possa compreender isso e viver dessa forma para que o nome dEle seja glorificado. Continuando essa divisão, a divisão agora ele vai retratar do capítulo 1 até o 6, verso 15, onde ele trata cerca de 8 visões e o plano de Deus para Israel. Você vai ver a primeira visão do capítulo 1, do verso 7 ao 17, o zelo de Deus por Sião. Depois do 18 ao 21, ainda no capítulo 1, a segunda visão, onde os poderes mundiais serão destruídos. No segundo capítulo, a restauração da cidade de Jerusalém. No terceiro capítulo, a restauração do sacerdócio. No quarto capítulo, a restauração do templo. No quinto, a maldição para todos os que pecarem. No capítulo 5, do verso 5 ao 11, a iniquidade e a retirada de toda a terra. No capítulo 6, o julgamento sobre toda a terra. Nós vamos ver então, na terceira parte, do capítulo 7 ao 8, sobre o jejum. Deus não está interessado em aparências externas, jejuns, mas sim na real condição interior. Essa é a grande mensagem desses capítulos 7 e 8. Muitas pessoas se preocupam com uma religião aparente e esquecem que a verdadeira religião, ela é silenciosa no sentido de que ela não faz barulho, ela não se vangloria em si mesma. Por diversas vezes nós vemos advertências para que possamos fazer em secreto as coisas que glorificam o nome de Deus, porque por vezes nosso orgulho quer fazer as coisas de Deus vista aos olhos de todos para que sejamos aplaudidos. Nós buscamos aplausos, nós buscamos palco, quando na verdade nós devemos fazer as coisas de maneira silenciosas e buscando única e exclusivamente a glória de Deus. Como é difícil, né? Vivermos no oculto, sem aplausos, sem elogios. Nós buscamos sempre aplausos e elogios, nosso ego grita por isso, mas que possamos fazer as coisas de maneira que Cristo seja reverenciado. Quando a gente agir, as pessoas possam ter essa convicção de que as coisas estão desse jeito porque Cristo assim determinou, porque Cristo tem sido benigno para com eles, que sejamos instrumentos de Deus, mãos de Deus nessa terra, porque Ele tem nos capacitado, e que não busquemos repartir a glória com Deus, que Ele seja dado toda a honra e glória quando nós ajudarmos alguém, que não o façamos diante de milhares de pessoas buscando simplesmente reconhecimento público. Ele termina nessa divisão na quarta parte do capítulo 9 ao 14, onde trata acerca das profecias a respeito do futuro de Israel, profecias aos povos gentios, o Messias e o reino vindouro. Ele retrata então de maneira bem abrangente. Não se esqueçam que essa restauração do sacerdócio, nós vamos encontrar em Cristo o cumprimento perfeito dessas profecias messiânicas. O sacerdote, rei e profeta cumprindo em Cristo. Sabendo que Ele foi o sacrifício perfeito, Ele é o Rei perfeito, Ele é aquele que haveria de vir, aquele prometido desde Gênesis, do qual se cumpriu. Nós vamos ver uma série de apontamentos dentro desse livro de Zacarias, que vocês podem contemplar ali no Novo Testamento de maneira bem clara, tá? Porque de forma profunda e simbólica ele é mencionado em uma série de capítulos aqui também. No capítulo 3 e 6, você vai ver ele como o renovo. Você vai ver isso de maneira muito clara. Cristo que é o renovo, a nova esperança, a restauração. Você vai ver no capítulo 9, no verso 9, eu vou até ler essa parte, que é bem específica, onde diz assim, ó: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que nós podemos ver
ali no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 5, vocês poderão se deparar com essa entrada triunfal. Deus habitando a terra, entrando conforme foi prometido, com simplicidade e humildade, montado no jumento. Poderia pedir que os anjos, pedir não, porque ele não pede, ele ordenar que os anjos o carregassem em seus ombros, manifestando todo o seu poder diante de todos aqueles olhos, mas ele vem de maneira humilde, vivendo vidas que não conseguimos viver, padecendo as dores que jamais suportaríamos padecer. Encontrar Cristo nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é uma verdadeira dádiva que só pode ser concedida pelo Espírito. Que vocês possam ler as Sagradas Escrituras e enxergar Cristo em tudo. Você vai ver esse Rei humilde, misericordioso e amoroso que pisou nessa terra, andou entre nós para nos resgatar de nós mesmos. Que vocês enxerguem Cristo como seu único e suficiente Salvador, como a sua única esperança de restauração. Você vai ver depois ainda em Zacarias capítulo 13, no verso 7, outro apontamento como o pastor que foi ferido. Olha como diz, vocês agora conseguirão enxergar Jesus de maneira muito clara. Desperte, ó espada, contra meu pastor, o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. Nós vemos aqui então de maneira muito clara aquilo que ocorreu na cruz do Calvário, o pastor ferido, as ovelhas dispersadas, mas atraídas posteriormente mediante o agir sobrenatural do qual somente o Espírito Santo, que é Deus, os atraíssem. Nós vemos sempre essa promessa de Cristo Jesus. Você vai ver ainda no Evangelho de João, nos capítulos 15, essa promessa do encorajador, do Paracletos, do nosso resgate, da nossa salvação, que é concretizada por intermédio do agir do Espírito Santo. Você não é salvo por conta de você se aproximar de Cristo, mas porque Cristo escolheu se aproximar de vós. Ainda que a Bíblia nos advirta para nos aproximarmos dele, como nós vimos, nós temos a plena convicção de que sozinho nós não conseguiremos nos aproximar dele. Por isso que nós estamos aqui clamando a ele para que ele incline o nosso coração, para que possamos nos voltarmos a ele, para que ele remova a inimizade que existe entre nós e ele, para que possamos enxergá-lo e desejá-lo. Vocês viram ali no capítulo 1, onde nós clamamos a Deus para que nós não sejamos desobedientes como os nossos antepassados. Olhamos para as Sagradas Escrituras, para essas histórias que são contadas aqui, e fazemos de tudo para que não venhamos a repetir os mesmos feitos. Nós temos uma palavra, nós temos um direcionamento e, acima de tudo, nós temos um espírito que nos capacita a viver de maneira que possamos resistir aos dias maus, resistir aos nossos desejos, às nossas tentações. Quando o Espírito penetra o ser, penetra o fundo da nossa alma, nós agora não somos mais as mesmas criaturas, nós somos transformados em novas criaturas, conforme está escrito em 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e avançamos diante daquilo que está por vir, olhando sempre como referência a Cristo. Então que você possa olhar para Cristo, que você possa negar esses desejos malignos que ainda também sondam as nossas vidas. A própria Bíblia nos aponta que o diabo é como um leão que ruge ao nosso redor, esperando apenas uma oportunidade para nos devorar. E por vezes nós negociamos isso, por vezes nós nos tacamos na boca desse leão que nos devora e depois nos cospe como seres imprestáveis, e nós ficamos completamente envergonhados, destruídos, mas ainda assim Deus é aquele que nos ama, mesmo destruídos, mesmo após sermos objetos e frutos de obras malignas. Deus escolhe nos restaurar, porque a sua benignidade, o seu amor se estende de gerações a gerações. Enquanto há vida, há esperança. Então que você possa se curvar hoje diante dele, pedir perdão, se arrepender pelos seus pecados, crendo que ele é suficientemente capaz de restaurar
qualquer vida que clame a Ele. Todos aqueles que crerem serão salvos. Que você possa crer de toda a sua alma, de todo o seu coração, que o Espírito Santo haja no seu coração e te convença que esse pastor que foi ferido é o pastor do qual haveria de vir. A profecia que apontava foi concretizada. O Deus que prometeu invadir essa esfera humana invadiu para resgatar de nós mesmos e do poder de tudo aquilo que nos influenciava para nos mantermos distante dele. Essa é a verdade das Sagradas Escrituras, é isso que as Sagradas Escrituras falam de Gênesis e Apocalipse, de um Deus misericordioso escolhendo salvar um povo para si. Você vai ver ainda no capítulo 12, no verso 10, Jesus sendo transpassado. Imagina que o que aconteceu não é uma mera obra do acaso, mas os desígnios de Deus, que foram estabelecidos desde antes da fundação do mundo. Deus, antes de dizer haja luz, já havia dito haja cruz. Antes de qualquer coisa acontecer, Deus já tinha seu plano de resgate, sabendo que homens livres buscam apenas o seu desejo e buscam ser Deus. Nós não somos deuses, nós nunca seremos deuses, nós apenas temos esse desejo de rebeldia. Mas Deus, mediante o poder do Espírito Santo, nos restaura. Por intermédio dele ser transpassado na cruz do Calvário, nós vemos essa perfeita restauração ser concretizada, apaziguando a ira de Deus por intermédio de um sangue precioso, um sangue que é capaz de uma gota purificar vidas de todas as raças, tribos e nações. Que Deus possa aplicar o Espírito ao nosso coração e nos restaurar e nos salvar de nós mesmos. Olha como está escrito no capítulo 12, no verso 10. Então derramarei um Espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aqueles a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Lembre-se, ele ao mesmo tempo é o filho único e o filho mais velho, porque nós somos depois considerados irmãos, embora adotivos. Ele nos ama como seus filhos legítimos, embora distantes, ele nos faz filhos completamente próximos a ponto de chamarmos de seu corpo. Nós somos o corpo de Deus, a igreja viva, onde Cristo é o cabeça. Que você possa se sentir amado por Deus, que você possa agora enxergar o chamado de Deus para a sua vida. Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que as coisas acontecem como acontecem. Deus tem um plano maravilhoso de resgate para os seus filhos, resgate de si mesmo, resgate do mundo, resgate do maligno. Que você possa se curvar diante de Deus, clamar Cristo como seu único suficiente Salvador e depositar sua esperança única e exclusivamente nele. Por fim, não excluindo todas as outras que nós poderemos extrair, profecias simbólicas dos mais variados versos aqui em Zacarias, que nós vemos ser profundamente real e verdadeira, como todas as Sagradas Escrituras, mas que é muito marcante. Agora, olhem Zacarias, no capítulo 14, o último capítulo de Zacarias, onde eu gostaria de ler de maneira integral. Diz assim, fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, e o restante será deixado na cidade. Então o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como fez no passado. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, pois ele se estenderá até Azal. Assim vocês fugirão como fugiram no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Naquele dia, as fontes de luz deixarão de brilhar. Ainda assim, sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá.
Não haverá dia nem noite, como sempre houve, pois mesma noite haverá claridade. Naquele dia fluirão de Jerusalém águas que dão vida. Metade das águas correrão para o Mar Morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. Toda a terra, desde Geba, ao norte de Judá, até Rimon, ao sul de Jerusalém, se tornará uma grande planície. Jerusalém, contudo, ficará em seu lugar, elevado e será habitado desde o portão de Benjamim, até o local do portão antigo, e dali até o portão da esquina, e desde a torre de Hanael até as prensas de uvas do rei. Jerusalém, por fim, em segurança, ficará cheia de gente, e nunca mais será amaldiçoada, nem destruída. O Senhor enviará uma praga contra todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Eles se transformarão em cadáveres ambulantes, como carne em decomposição. Seus olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. Naquele dia, o Senhor os encherá de grande pânico, e eles lutarão uns contra os outros, com as próprias mãos. Judá também lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro e prata e de roupas. Essa mesma praga cairá sobre cavalos, mulas, camelos, jumentos e todos os outros animais dos acampamentos do inimigo. No final, os inimigos que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém, a cada ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não receberá chuva. Se o povo do Egito não quiser ir à festa, o Senhor o castigará com as mesmas pragas que enviará sobre as outras nações que se recusarem a ir. O Egito e outras nações serão castigadas se não forem celebrar as festas das cabanas. Naquele dia, até mesmo os sinos dos cavalos terão gravado essas palavras: Santo para o Senhor. E as palavras do templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias usadas junto ao altar. Na verdade, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas para o Senhor. Todos que vierem oferecer sacrifícios poderão usar qualquer uma delas para cozinhá-las. E naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do exército do Senhor. Que este tempo ocorra em breve, que esse tempo venha logo. Anseiamos pela volta do Senhor ou pela nossa ida até Ele. Nossa esperança não está no governo, nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança não está naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que foi feito. Em breve o Senhor retornará ou iremos até Ele. Enquanto Ele não vem, nós manifestaremos o seu poder e a sua glória aqui na terra, não por conta do nosso poder, mas por Ele fluindo em nós e através de nós. Que você seja usado por Deus, que você seja capacitado por Deus, que Deus possa ser seu alicerce diariamente, que você possa conhecer cada dia mais as Sagradas Escrituras, que você possa continuar meditando nas Sagradas Escrituras dia após dia, ouvindo a voz daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que você não viva a louca incongruência do mundo. As pessoas desejam viver no céu, mas não querem participar da sua igreja aqui na terra. Que nós possamos desejar não apenas a eternidade como um mero desejo para a pós-vida, mas que possamos viver as fagulhas da eternidade nessa vida já, porque Ele assim nos capacita. Que você possa enxergar Cristo como seu único suficiente Salvador, que Ele seja o alicerce da sua vida. Tamo junto, que você possa continuar a meditar, que você esteja aqui mais um dia, meditando no último livro do Antigo Testamento, e continuaremos a meditar naquilo que é mais importante, nessas palavras que são reais e verdadeiras, que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado hoje e eternamente. Em breve iniciaremos o Novo Testamento, do qual você que talvez não teve oportunidade, você consegue facilmente ler o Novo Testamento em 30 dias. Se você dividir ali em capítulos, você conseguirá, se você ler 10 capítulos por dia, em menos de 30 dias você lerá
o Novo Testamento. O Novo Testamento que nós lemos, deixa eu ver em quantos dias. Lendo apenas 4 capítulos. Eu não sei se eu fiz essa anotação. Ó, lendo 4 capítulos, nós lemos em 64 dias. Ou seja, se você lê em 8 capítulos, você vai ler em 32. Daí você lê alguns dias 10. Você terminará de ler o Novo Testamento em menos de 30 dias. Então, que você possa fazer isso, que você possa ler mais uma vez o Novo Testamento, sabendo que essas palavras não são palavras humanas, mas palavras dadas por Deus, que você possa conhecer cada dia mais aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tamo junto, um beijo no coração, que vocês possam compartilhar a palavra de Deus com o máximo de pessoas que vocês conhecerem, que vocês possam falar de Deus. Não pensem que falar de Deus é você direcionar alguma pessoa que fale, mas Deus chamou vocês para falar. Às vezes nós imaginamos, não, eu vou direcionar o galego, vou direcionar a X, a Y, que sabe falar mais da palavra de Deus. Nós nada sabemos. Nós nada sabemos. Nós não poderemos arrogar sermos conhecedores de Deus. Deus é infinito e nós somos limitados. Por maior conhecimento que aparentemos ter, nada significa. O verdadeiro conhecimento não vem de palavras humanas, mas de um espírito convencendo o homem. E creia que Deus pode convencer o mais duro dos corações. Portanto, proclame o Evangelho. Proclame essa palavra, que você possa falar de Cristo Jesus. Que você possa falar da esperança que há nele. Deixar muito claro que evangelhos são a um. Que todas as outras crenças não passam de ilusões criadas por homens. Toda religião que não converge em Cristo Jesus é uma religião falsa, pois há só um evangelho, uma só esperança, uma só restauração. Todas as religiões falam acerca de um homem indo até Deus. A única que fala acerca de Deus vindo até o homem, sabendo que o homem não poderia se salvar sozinho, é o evangelho. Que você possa falar que o homem é completamente pecador e por isso ele envia seu Filho, o nosso grande Redentor. O Evangelho pode ser explicado de maneira muito simples e clara, não somente em palavras, mas em atitudes. Que você viva para a honra e glória de Deus. Espero que vocês tenham um dia e uma semana abençoado. Tamo junto. Até amanhã então, se Deus assim permitir, 5h59 da manhã. Que você esteja aqui conosco. Se você não pegou a primeira parte, vai lá e escute a oração inicial. Essas orações, que são orações de Richard Baxter, John Bunyan, Isaac Watts, de Spurgeon, de vários outros homens que deixaram verdadeiros tesouros. Que você possa ir ali escutar essas orações e tenho certeza que será bastante impactante ouvi-las. Beijo no coração, tamo junto. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fui.